Fala, fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Francamente Cripto. Dessa vez a gente vai falar sobre uma miscelânea de assuntos aqui, começando por ETF. E como você está acostumado, a gente sempre traz convidados aqui muito interessantes para trazer e adicionar esse bate-papo aqui. Mas primeiro, vamos dar aqui as boas-vindas ao meu co-host direto do Rio de Janeiro aí, Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo com você? Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo certinho aqui, ainda muito calor. E hoje tem semifinal da Libertadores aí. Quando sair esse episódio, o Fluminense já vai ter sido campeão. Mas por enquanto a gente ainda tá na semifinal. Mas tudo tranquilo. Maravilha. Bom, do meu lado direito aqui está o meu convidado, o Alexandre Ludolf, que é CIO da QR Capital e veio aqui bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Ale. E já eu dei as boas-vindas aí para nossa galera. Não, obrigado pelo convite, André, MB. Acho que é um programa incrível. Obrigado pela oportunidade. Boa, maravilha. Ale, conta pra gente um pouco como que você veio parar dentro do mercado cripto e qual é a sua vida egressa até descobrir cripto. Acho que essa é uma pergunta excelente, porque o caminho das pessoas para cripto nunca costuma ser reto, assim. Minha carreira vem do mercado financeiro tradicional. Eu fui gestor de fundos desde o início de carreira, operando basicamente internacional, juros e câmbio. Trocando de emprego, carreira, você vai se aproximando do mercado de inovação, você vai conhecendo outras coisas que estão acontecendo, mas nunca pensei em fazer esse movimento. Tinha investido na física um pouquinho, fui até bem no início, até cheguei a comprar Bitcoin a $100, vendia 1.000, sabe, 10 vezes, né, coisa de mercado, que erro. Mas nunca tinha tido essa vontade, vai virar main job, isso vai ser minha carreira. O que aconteceu foi, estava no emprego, resolvi sair, eu tinha um non-compete. E aí, cara, trabalhei 20 anos da minha vida em asset management. E agora eu estava 18 meses sem poder me vincular a qualquer coisa de asset management. E eu comecei, poxa, o que é que eu vou fazer? E eu comecei a me envolver com esse ecossistema de inovação, startup, quando estava começando esse boom das startups aqui no Brasil. E tinha alguns amigos, assim, que eles eram muito próximos desse ecossistema, estavam em todas as boas, né? Dog Hero, Loft, Quinto Andar, aquelas coisas que subiram bastante na época. E eu falando com as pessoas, assim, uma bela vez, um deles, um amigo, falou, poxa, cara, larguei isso tudo. Agora eu tô em cripto. Falei, como assim, cara? Você está em cripto? O que aconteceu? Não, cara, agora dá para fazer regulado, dá para fazer direito. E era a turma da Hashdex, na verdade. Então eu devo muito a eles, porque de certa forma eles abriram meu mundo que era possível juntar esse mercado que eu gostava, né, de finanças tradicional, com cripto. Numa onda do que era uma Grayscale lá fora, né, uma DCG, aquela ideia de tentar criar uma DCG brasileira, uma pequenininha dessa. E eu fiquei com eles quase um ano e meio, assim, ajudando a desenvolver a gestora aqui no Brasil, negociando sociedade, negociando continuar ou não. A gente acabou não chegando num acordo. Eu estava, esse meu período de garden leave, de não compete, tinha acabado, e eu resolvi voltar para o mercado financeiro tradicional. Isso um pouco antes da pandemia. E aquilo, não adaptei mais. A mosquinha de cripto já tinha mordido, já estava completamente apaixonado por cripto e realmente acreditando que isso vai mudar o mundo. Que a gente vai ter aí uma infraestrutura nova, uma internet nova, todo esse mundo de Web3. E aquilo, ter voltado para operar juros, câmbio, olhar CPI para viver, eu falei, não, tá muito chato. Quero voltar para cripto. E foi assim que eu me juntei à QR, para desenvolver, né, toda essa parte da gestora e focando em gestão ativa, né? Eu acho que assim como muita gente não investe diretamente, né, numa ação, às vezes prefere um fundo, eu acho que esse é um movimento que também vai ganhar atração aqui no Brasil. Mas a minha relação com cripto é a intelectual, ou como usuário, ela vem de muito cedo. Por incrível que pareça, até de antes do Bitcoin. Porque eu estudei na PUC-Rio e a PUC era um grande polo de criptografia. E tinham criptógrafos lá, eu fiz engenharia, né? E eu ficava falando com os matemáticos malucos lá, e eles já falavam lá, idos de 2005, 2006, do futuro de token. Como a criptografia ia substituir, e óbvio, eu achava aqueles caras um bando de maluco que não dei a menor bola, sendo bem honesto. Mas é engraçado, né? Porque muita gente acha que o Bitcoin que começou isso tudo. Eu acho que o Bitcoin realmente foi o timing, né? Aquele de 2008, como aconteceu. Mas a gente teve DigiGold, DigiCash, GoldCash. A gente teve tantos outros projetos anteriores, né? Com esses titãs, né? Que a gente conhece, que estavam vinculados. E eu já era um entusiasta, de certa forma. Então, por incrível que pareça, quando eu migrei para esse setor, eu tinha até um conhecimento maior do que a média das pessoas dessa época de faculdade, de me interessar. Mas acho que é isso, é aquilo,
no momento que eu fiquei de non-compete, não podia fazer gestora, na minha percepção, isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Sabe, desamparado, sem saber o que fazer. E, de certa forma, isso mudou minha vida para melhor, para algo que eu me apaixonei e que, hoje em dia, eu não tenho a menor dúvida que eu estou na indústria correta. Cara, tinha uma coisa que você falou aqui que me veio à mente, que era uma coisa que até converso bastante com o Tota, sobre esse momento que a gente está vivendo em cripto agora, né? Porque, assim, eu lembro claramente, assim, do ciclo de 17, 18, 19 ali, até o começo de 20, era tipo, cara, eu não preciso olhar para mais nada, eu olho só para cripto e basicamente nada afeta esse negócio, a não ser as coisas que estão acontecendo aqui. E aí, de repente, em 2020, isso vira um macroativo, e aí a gente começa a ter que olhar para todo o resto que a gente não olhava e se preocupar com o aumento, por exemplo, de taxa de juros. Eu queria entender isso para você, se não foi frustrante, que falou assim, opa, você queria fugir desse mundo? Olha aqui ele de novo para você. De novo, outra ótima pergunta. É frustrante de certa forma, porque o negócio é uma ilha quando você está, mas no fundo, eu sempre olhei para a cripto como um play de tecnologia. Uhum. Eu acho que no início diferente de outras indústrias, cripto surgiu dela mesma, né? Os usuários, foi uma indústria que não teve suporte governamental, não teve um investimento muito maciço, foi o interesse da comunidade, um crescimento super orgânico no início. E eu sempre achei que o que a gente pedia, né, do quantos anos a gente passou pedindo aqui, adoção institucional. Uhum. Quero que os institucionais entrem. E isso aconteceu. Sim. Só que é ônus e bônus. O bônus foi aumentar volume, aumentar, sabe, o conhecimento geral sobre cripto e permeando aí, a gente está vendo BlackRock, né, e outros aí, Fidelities entrando aí no mercado, mas no fundo tornou o mercado um pouco mais correlacionado com outras classes de ativos. Eu não vejo isso necessariamente como ruim. Porque eu acho que aquela ótica que era uma bolha, que é completamente descorrelacionado, e claramente não foi. O que a gente viu foi, o cripto subiu muito porque os juros estavam muito baixos no mundo inteiro, e foi o mesmo fenômeno que levou para cima o mercado de venture capital, tantos outros investimentos alternativos que a gente conhece pelo mundo, e cripto também. Eu acho, e quando perguntam isso, mas a alta de juros sofreu muito. Sim, gente, mas a gente também nunca viu uma baixa de juros, uma queda de juros. A gente está aí com juros altos no mundo desenvolvido, vai Treasury aí migrando 5%, mirando uns 5%. A gente tem aí Brasil aí com Selic alta pra caramba. Mas o que acontece quando começar a cair? Quando a gente não tiver o rentismo, quando não der mais lá 1% ao mês aí na poupança, no CDI? Eu acho que isso aí vai fazer com que as pessoas voltem a olhar para cripto. Então, sim, é um pouco frustrante no sentido do timing, mas no fundo, eu acho que se tornar uma classe de ativo real, que tem correlação, que tem contato com o mundo real, é legal. Porque quando era uma ilha, era porque ninguém usava. Uhum. Eu acho que agora a gente está resolvendo um problema real, a gente tem todo mundo de tokenização, real world assets, e a gente está conseguindo trazer a tecnologia para a vida das pessoas. Olha aí o real digital daqui a pouco, em pouco tempo. Todo mundo vai estar usando o cripto e não vai estar nem sabendo. Boa. Cara, sobre isso que você comentou aqui agora, acho que o Rony quer falar alguma coisa, né, Rony? Quer mandar? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tava ainda pegando essa parte sua da introdução, achei muito maneiro esse teu caminho aí. Não acho que seja um dos caminhos mais comuns, geralmente a galera entra muito em cripto nessa parte de gen, né, mais especulativa, assim. Acho bem legal que tu já era interessado em criptografia e toda essa parte antes. É uma parte que pessoalmente eu gosto muito também, e aí eu queria só fazer uma pergunta, talvez um pouquinho fora do contexto, mas estou pessoalmente interessado em saber como é que seu interesse aí por essa parte mais técnica, assim, de blockchain, tecnologia, ajuda no dia a dia de gerir fundo ou de conversar com outros gestores, ou até mesmo de tomar decisão? Quanto que é o impacto disso na influência? É 0? É 100? Como é que você avalia isso? Rony, eu não sei falar se é 100, mas sem dúvida não é 0. Por quê? Eu acho que você conseguir falar com uma pessoa mais técnica, você conseguir falar com um programador, por quê? Minha carreira inteira, vamos avaliar uma empresa. Você tinha que pegar o CFA, o cara que entendia de balanço, entendia das demonstrações financeiras. Cripto, não é o CFA que vai olhar um projeto de cripto, é o desenvolvedor que vai lá no GitHub e entende. Então, o fato de eu conseguir falar sobre Zero Knowledge Proof, se eu conseguir falar sobre as tecnologias que estão lá, me ajuda a conseguir conversar com as pessoas que realmente estão construindo. Então, eu acho que sim, ajuda muito no universo de investimento você conseguir falar com o dono de um projeto, com o projeto que está acontecendo. E sabe, qual bullshit, sabe? Não gostei, o cara tá me enrolando. Então eu acho que você, sem dúvida, me ajuda. E algo que eu tento continuar estudando, mas claro, né? O escopo do trabalho é muito grande.
Mas eu gosto disso, por exemplo, eu consegui falar com um time de pesquisa, eu consegui falar com um engenheiro, e às vezes a pessoa até se assusta, ué, cara, você não é de mercado, como é que você está falando dessas coisas aqui? Então, na minha opinião, é um diferencial sim, ter um conhecimento um pouco mais técnico, mas, de novo, esse conhecimento não vem meu. Conversa com CTOs, conversa com devs, conversa com tanta gente mais inteligente do que eu para conseguir entender. E a verdade, não sei se você concorda, eu acho que essa indústria, ela está no início, né? A gente não sabe direito nem as tecnologias vão ser utilizadas ou como. Então, manter sempre a humildade, né? De você, sei que nada sei, vamos entender o que está funcionando, como a gente está resolvendo o problema. Mas eu gosto, sim, é algo que eu consigo colocar em prática essa minha cabeça de engenheiro, essa cabeça de resolver problema e tentar entender os sistemas aí um pouco mais complexos. Mas não que a gente consiga entender tudo, né? Que esse mercado no último ano foi um pouco errático. Mas até vou fazer o reforço aqui, gente. A tecnologia ela funcionou maravilhosamente. Desde, sabe, FTX, tudo que a gente viu aí foi problema de gente, problema de incentivo, problema de ser humano. E quanto mais eu penso isso, cripto é uma ferramenta que tira o componente humano da jogada e deixa as coisas um pouco mais racionais. Como você não vai amar isso? Essa é a verdade. Eu acho essa parte incrível, assim. É uma das coisas que talvez em retrospecto lá na frente a gente olhe para isso e perceba, obviamente, estava meio óbvio e claro que era diferente, mas vivendo isso as pessoas acabam confundindo, né? O que é cripto de fato, e se a gente olhar que o que a FTX faz é a mesma coisa que, por exemplo, uma Uniswap faz, e o negócio funcionou tranquilamente ali, dado as proporções, você vê que tem diferença, né? Mas para o cara que está olhando agora na frente do nariz dele, talvez ele não consiga perceber essa diferença e acho que tudo é o mesmo bolo. Mas você tocou num ponto aqui que pra gente é muito interessante pegar a sua visão sobre isso, que são essas grandes gestoras entrando no mercado, né? A gente, para dar um pouco de contexto aqui, o que mais chamou a atenção e o mercado inteiro começou meio que num wake-up call aqui, de fato, quando a BlackRock faz a proposição de ETF de spot, né, à vista de Bitcoin, e assim, o mais bizarro pra gente que estava acompanhando o mercado é que foi uma sequência muito horrível, assim. Teve um dia em que teve, acho que o Doge contra Binance e depois SEC contra Coinbase. E aí, 3 dias depois, o pedido da BlackRock. Ou seja, não era um momento, o mercado está engrenando e esse cara vai querer meio que puxar aqui para frente. Era um momento horrível e esse negócio veio. E o mercado basicamente entrou numa novela que a gente não via, talvez, desde do último ciclo de alta, quando houveram esse pedido de ETF, no caso aí aprovado do ETF de futuro, né? Como que você faz essa leitura dessa novela e qual é a sua visão desse resumo aí? Tá, primeiro, acho que vamos falar um pouco sobre ETFs, né? Por que existe hoje essa vontade de lançar ETFs? Porque no mundo já existem mecanismos regulados para você conseguir investir em Bitcoin. Vamos lá, existe um GBTC da vida nos Estados Unidos, que é um trust, você tem os ETPs europeus, né, que são os produtos que eles dão alguma segurança regulatória, mas não como os ETFs. Mas os ETFs eles possuem uma característica que é muito importante para a gestão, que é você poder resgatar no par, colocar e tirar dinheiro desse veículo. Os mecanismos que a gente tem, por exemplo, no GBTC, eles não permitem. Então, hoje, os ETFs eles oferecem uma segurança para o investidor no sentido, você tem clareza regulatória, clareza tributária, você tem uma sofisticação na custódia, né, supostamente você tem um custodiante institucional, um profissional que guarda ali os seus tokens e você não tem que se preocupar por isso. Então, no mundo inteiro, gestão passiva é uma forma de você assumir o risco sem muita dor de cabeça, sem muita complicação. Por incrível que pareça, os Estados Unidos hoje não é um lugar agradável, né, para você fazer inovação financeira em cripto. E a gente viu o Canadá indo primeiro e depois veio o Brasil. Eu acho que pouca gente sabe que o Brasil é uma das melhores jurisdições do mundo para investimento em cripto. Mas quando a gente vê a briga lá da Grayscale contra a SEC, contra o regulador americano, tudo que está acontecendo, eu concordo com você, André. Foi muito surpreso o timing que isso veio. E não foi uma empresa qualquer, né? A gente está falando do maior provedor de ETF do mundo, de investimento passivo. E, sobretudo, lá, o Larry Fink, lá, o dono, era um crítico, né? Uhum. O cara já falou que era tóxico, que era uma destruição em massa, já falou tantas outras coisas e está aí, lançando. Então, na minha cabeça, quando eu vejo uma espécie do Bradesco americano entrando nesse mercado, eu acho uma grande validação de demanda e de que isso veio para ficar, que não vai para lugar nenhum. Para mim, e não foi só a BlackRock, né? Na esteira da BlackRock a gente teve o que? Fidelity e tantos outros que estão vindo. Então, para mim, eu diria, 2 anos atrás, ainda existia a discussão. Será que cripto é uma classe de ativo que veio para ficar, tem poder de permanência, vai sobreviver ao teste do tempo?
Hoje em dia, para mim, essas evidências, essas empresas tentando entrar no mercado, validam muito a tese que isso é uma indústria e que veio para ficar. E tem o lado mais especulativo, que eu acho que aqui no programa dá para falar, né? A gente teve vários empresas dedicadas de cripto tentando fazer isso, sendo rejeitado. Aí, de repente, veio uma pessoa, sabe, eu acho que a BlackRock, ela tem praticamente 100% de taxa de aprovação. 575 pedidos e uma desaprovação. Um rejeitado. Então, ficou muito com aquela sensação, sabe? Não sei se vai se comprovar ou não, a gente está vendo aí o SBF agora, mas o que eu acho foi isso. Tudo que aconteceu pós-FTX foi, gente, esses gênios aí de cripto, eles são ótimos para criar indústria, tecnologia, mas não sabem fazer gestão. Tá quebrando tudo. Então tem um pouco daquela sensação. Agora chegaram os adultos na sala. E que eu acho horrível, porque na prática é isso. Quem criou a indústria tá sendo colocado um pouco em descrédito e a gente está trazendo as empresas tradicionais para cuidar disso. Pô, muito mais perto do regulador, que não vai fazer... que vai jogar um jogo mais próximo, né, para não criar atrito. O lado positivo disso é que vai ter maior adoção. Acho que o cripto vai ser acessível para todo mundo. Eu acho isso muito positivo. Mas parte de mim fica um pouco desgostosa no sentido de, poxa, quem criou está perdendo, mas eu acho que a gente pagou o preço. Eu acho que o fato vários executivos, eu não estou falando só de SBF, Dong Kwon, como é que é, o Three Arrows, né, o Suzu, tantos outros aí do mercado. Então, no fundo, é algo que a própria indústria cavou. Essa ideia dos grandes aí tradicionais entrarem e aquilo, a conferir. Mas se realmente o primeiro ETF spot for dado para um desses, eu acho que essa especulação vai se confirmar. A gente passa para você, Rony, que você tem uma pergunta aí. Eu queria comentar esse ponto, né? Porque eu fui atrás desse dado de, beleza, 575 a 1 é um ótimo placar, né? Então, assim, vamos assumir que esse negócio vai dar quase certo. Mas, se não, o que a SEC vai estar igualando aqui a negativa da BlackRock? E esse pedido de ETF da BlackRock é meio bizarro, porque eles pediram para lançar um ETF em que não tivesse disclosure daquilo que fosse investido. Ou seja, pegar teu dinheiro, investir, te dar uma cota, e é isso aí, cara. O que você tem investido? Não vou falar aqui o que é. Aí eu lembro de comentar com o pessoal, falei assim, cara, será que eles não pensaram assim? Não, vamos tentar ver se a gente consegue ver até onde vai o limite aqui do nosso poder. E aí a primeira coisa que eu pensei foi uma negativa talvez da SEC, beleza que não iguala, mas pelo menos levanta a questão se o ETF é tão tóxico quanto esse que pediram, é muito parecido com esse do Bitcoin, né? Porque o placar obviamente, se a gente tivesse que botar numa bolsa de aposta, quase 100% de certeza que esse negócio vai ganhar. Acho que não tem nem o Brasil contra a Bolívia tem um track record tão positivo quanto esse aí da BlackRock. Mas eu acho, para concluir esse tema de ETF, eu acho que é muito mais uma questão de quando, não é mais se vai ser ou não. Acho que o Gary Gensler, o regulador de cripto da SEC, ele está muito amassado. Eu acho que é um cara que não tem credibilidade nenhuma mais no mercado. E claro, a gente vai estar dependente aí do ciclo político americano, Trump vem ou não, como é que vai ser. Eu acho que essas são as questões agora da velocidade, né? Qual o timing disso ser aprovado. Mas eu diria que algo para o primeiro, segundo trimestre do ano que vem, a gente vai ter um ETF spot. Isso vai mudar o mundo? Não sei. Mas eu acho que sim, que uma BlackRock da vida tem chance de dominar esse mercado, dado que ela domina vários outros mercados de ETF, fundo passivo. ETF é um jogo meio de escala, né? Você tem o winner takes all, basicamente. Você tem muito ganho de escala. Então, eu fico um pouco preocupado de competir com essas baleias tão grandes. A conferir. E nesse ponto da especulação, acho que realmente é um ponto bem justo de se levantar, né? Porque, de novo, a situação não era boa e foi um pedido desse e, tipo, a gente tá aqui esperando, beleza, vai ser bom para o mercado como todo se for aprovado, mas só aprovado da BlackRock e nenhum outro aprovado, tão esdrúxulo quanto vai ser muito feio, né? Então a gente fica aqui loucubrando qual que seria o desenho talvez ideal para esse cara talvez não tomar todo o mercado, né? Querendo ou não, de alguma forma, quem estava dentro ajudou a construir, né? E assim, a gente espera que tenha-se uma miscelânea disso. Óbvio que os grandes players, alguns vão acertar, assim como os antigos vão errar, mas acho que a indústria, de alguma forma, como você falou, está pagando um preço por isso, né? Por esses mal atores ali pontuais que cresceram tanto a ponto de chamar tanta atenção e quando quebraram, viraram um holofote ali para todo mundo, né? Rony, você queria mandar uma pergunta? Manda lá. Cara, quero sim. Eu ia mandar duas, uma você acabou já respondendo, que era qual era a sua expectativa aí para o ETF Spot de Bitcoin, né? À vista, né? De Bitcoin. Concordo bastante com você, também vejo esse cenário aí, foram 8 ou 9 pedidos, né? Inclusive esses pedidos de gestoras gigantescas que provavelmente não vão ser recusados, vão ser adiados, mas não vão ser recusados, né?
Também vejo muito isso que você falou, né? Provavelmente um ETF Spot aí no primeiro tri do ano que vem de Bitcoin. Mas a minha outra pergunta que eu estou interessado também em saber a sua percepção é sobre o Ethereum, né? Que é o segundo maior criptoativo, né? Também um pouco diferente do Bitcoin, casos de uso um pouco distintos. A gente tem a SEC, né? Na figura do Gary Gensler, principalmente, falou que o Bitcoin é uma commodity, não deixou muito claro em relação ao Ether, até agora falou de figurinha de Pokémon e coisa do tipo aí. Mas o que eu quero te perguntar é como é que você está vendo, para mim ficou clara a sua visão em relação ao ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, quero saber como é que você vê essa questão em relação ao ETF à vista de Ether, né? A gente teve o de futuros agora há pouco, mas eu quero saber como é que você vê se a gente pode esperar isso para o ano que vem, se a SEC vai tentar adiar isso para altcoins, como é que você vê isso? Eu acho que ainda, no caso do Ethereum ainda existe uma dúvida regulatória, né, de se é security ou não, vamos pacificar. Então, eu acho que mesmo que a gente aprove o Bitcoin, que é um ativo que já tem uma clareza regulatória maior, eu acho que ainda demora para vir um de Ether Spot. Minha sensação, nos Estados Unidos. Mas pensando no Ethereum, o Ethereum tem algumas características bastante sexys, né? É uma plataforma de contrato inteligente, o Ethereum Virtual Machine, né? o chamado EVM, isso aí está dominando o mercado, até o próprio Real Digital está indo para um esquema EVM. Então, acho que o Vitalik aí é alguém que está conseguindo criar a padronização desse novo mercado. E eu tenho poucas dúvidas do que a gente está discutindo aqui de Web3, que a infraestrutura de Web3 é contrato inteligente. Apesar de conhecer várias iniciativas muito legais, por exemplo, de programabilidade do Bitcoin, um RGB, um Taro e alguns outros, eu acho que essas soluções elas não estão 100% prontas assim, para o mercado, escalar, etc. Por isso, eu acho que o Ethereum ele tem um valor muito grande, assim, e o Vitalik, né, como pessoa. Aquela parte mais libertária, mais preocupada, né, que liga para descentralização, se preocupa, né? O que acontecer, sabe, se o governo ficar tão ameaçado com a perda de poder com um contrato inteligente, eles podem ir atrás do Vitalik. Eu não sei o que é o Ethereum sem o Vitalik, suponho que acontecesse alguma coisa. Mas fora isso, eu realmente entendo que o Ethereum, ele está numa posição, por ter o Vitalik, por ter uma coordenação maior, né, do que outros projetos, ele está conseguindo desenvolver muita coisa. A migração para Proof of Stake foi incrível. Não que eu concorde muito com a ótica de Proof of Stake, sabe? Parte de mim acha que é muito parecido com o mercado financeiro tradicional, de onde eu venho, mas ainda assim eu acho que vai existir demanda por ETF de Ethereum. E lembrando, né, que o ETF de futuro de Ethereum ele é muito ruim, porque você tem um carrego grande, né, do Ethereum, então você paga, sei lá, 5% ao ano, pelo menos, aí, só para carregar futuro e ficar rolando. Eu acho que o regulador fazer o cliente perder dinheiro é muito ruim. Pô, qual a diferença de carregar futuro, ter risco de rolagem todo mês, ao invés de carregar o spot? Então, eu não entendo essa postura dos Estados Unidos. Mas até pensando um pouco em história, o que eu acho muito impressionante é isso. Os Estados Unidos está perdendo a chance de liderar essa transição tecnológica. E olha o que aconteceu, né? A bolha lá do milênio, né? A bolha lá dos anos 2000. 95% das empresas quebraram. Mas dessa quebradeira toda, surgiram aí os Googles, as Apple, surgiram aí as Microsofts. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com cripto. A gente está no momento de consolidação. A gente está no momento que o cenário adverso está tirando os agentes menos eficientes. E eu acho que o próximo momento vai ser de bonança. E eu realmente acredito que essa descentralização, essa ótica toda de internet 3.0, ela é a segunda aplicação da internet, né? Que a gente conectou os computadores, criou o www, e-mail, etc. E agora a gente está realmente criando uma forma diferente de se organizar, mais justa, mais correta. Nesse sentido, eu acho que o Ethereum está super bem posicionado, né? O André sempre discute também, você também, Rony. Qual o Ethereum Killer, né? Quem vai matar o Ethereum? Tem coisa que faz mais transação por segundo, tem algum projeto que é o melhor ali, aqui, mas por hora, eu acho que o Ethereum, com as camadas Layer 2 que ele tem, está indisputável. Polkadot, Solana, tantos outros aí que eu me empolguei, sabe? Eu acho que foram meio voo da galinha por hora. Então vamos que vamos. Por hora, contrato inteligente, ainda acho que é Ethereum. Essa é a verdade. Aqui olhando para a carinha do Rony rindo com você falando isso, toda vez que o convidado aqui é consoante com a visão do Rony aqui, ele dá uma risadinha aqui. É isso ou quando você fala de account abstraction? Aí pronto, aí você já ganhou o Rony, vai ser alegria daqui do começo para o fim. Mas voltando aqui a questão macro, né? Eu peguei uma coisa ficou latejando aqui na minha cabeça sobre essa questão de chegamos até aqui com essas pessoas no mercado e parece que os adultos aqui chegaram na mesa e estão pegando. E aí me veio na cabeça
uma ideia de como a gente evoluiu com a internet de modo geral, assim, né? A gente tem, obviamente, aqui algumas empresas que nasceram ali, de fato, com fundadores e com ideias ali nativas de Web 2, no caso, né? O Google, acho que o Facebook, se a gente olhar todas essas grandes empresas, elas nasceram com uma ideia nativa daquilo, esse negócio vira tão grande, esse cara de alguma forma vira incumbente, ele tem que se comportar como adulto, né? Então ele vai crescendo ao longo do caminho. Uma dessas histórias talvez mais relevantes para mim é a do próprio YouTube, quando a gente olha que era um lugar onde era uma terra sem lei de fato, o cara compartilhava o que ele quisesse, da forma que ele quisesse, e hoje você só subir uma música lá que tiver direitos autorais, o negócio está crawleando toda hora, em menos de 30 minutos você está banido, leva um corte ali do seu vídeo, tira um áudio do seu vídeo total, tiram ele do ar, se você não consertar em tanto tempo, ele pode banir sua conta como tudo. Ou seja, deixou de ser uma terra sem lei, virou ali um jogo de adultos e basicamente aquilo facilitou com que você chegasse a uma empresa que foi comprada ali por alguns bilhões de dólares e hoje só no Brasil contribui para o PIB em 6 bilhões de reais. Assim, o negócio, tipo, existe de fato uma indústria ali construída em torno daquele negócio. E aí para mim a pergunta fica essa, assim, beleza, estamos atravessando esse momento aqui ruim em que o Bitcoin virou um macro ativo num momento muito ruim, né, em que o macro ficou ruim, mas quais que são talvez os benefícios aqui a posteriores dessa mudança e como que você vê essa evolução aqui para o Bitcoin especificamente? A gente evolui para uma reserva de valor, a gente evolui para alguma coisa que de alguma forma possa ser um colateral dentro de DeFi, como que você vê esse negócio evoluindo e institucional pegando ele? Beleza, peguei esse negócio, o que eu vou fazer com o Bitcoin daqui em diante? Não, essas perguntas mais de futurologia, eu gosto do Balage, sabe? Essa coisa de network state, eu acho que a gente vai criar organizações transnacionais. Mas pensando assim num horizonte mais curto, alguns anos, eu não vejo o Bitcoin sendo a gente pagando cafezinho, pagando Uber com o Bitcoin. Tá? Eu acho que o Bitcoin ele tem algumas particularidades na velocidade, quantidade de transação, ou como o processo dos blocos funcionam, que eu acredito que ele vai ser uma coisa muito mais interbancária, no sentido, a gente vai usar como colateral, como garantia. Eu acho que canal, por exemplo, como uma Lightning Network, eu acho que essa ideia de você criar limites, você usar a garantia da rede do Bitcoin para gerar segurança em outras aplicações, eu acho que esse vai ser o Bitcoin. Eu entendo o Bitcoin muito como uma camada de liquidação. A garantia da verdade e infraudável, né? Olha o tamanho da rede de mineração do Bitcoin. Quanto dinheiro você precisaria aí para fazer um ataque de 51% ou angariar uma capacidade de processamento que te permitisse fazer alguma coisa, fraudar, né, a rede. Então, para mim, eu vejo muito o Bitcoin como um bem público universal. Você gera confiança para qualquer coisa em qualquer lugar do mundo de forma, sabe, não permissionada. Qualquer um bota um computador lá e consegue... bota um satoshinho, você não precisa transacionar muito. Isso já pode ser uma verdade para alguma coisa. As inscriptions, essas coisas que a gente tem visto aí, os NFTs em Bitcoin, eu não ligo tanto. Mas eu penso que o Bitcoin vai ser o cartório do futuro. A propriedade intelectual, onde é que está? Está aqui, pum. Ok. E eu acho cada vez mais, acredito em segregação de responsabilidade. A gente vai usar uma camada para liquidação, talvez a gente use uma outra camada para fazer a lógica de contrato inteligente, no caso do RGB, ou a gente vai usar também uma camada Layer 2 aí para ganhar escala. Então, eu acredito muito em interoperabilidade. Eu acho que esse é o futuro do Bitcoin. Mas, cada vez mais, eu penso que a ideia da internet mullet, né? Web3 mullet. Na frente parece o Web 2 e atrás é o Web 3. As pessoas não querem saber se a gente, no telefone celular, se a gente está falando por VoIP, se está indo para o cabo submarino. Você quer que funcione e que seja barato. Quem entende do protocolo de VoIP, como funciona, isso é o nerd, é o engenheiro, é o técnico disso. As pessoas, acho que a gente vai ter cada vez mais abstrair a ideia de cripto. Cripto vai ser o back-end, cripto vai ser por trás das cortinas, vai estar funcionando em cripto e o usuário médio não vai nem saber. E na minha opinião é isso, as fintechs, as empresas que não fizerem essa migração de back-end para cripto, elas vão ter uma desvantagem tecnológica e de custo. Então é natural que isso vá mudando ao longo do tempo.
Mas para mim é isso. Eu acho que a gente, pelo menos pensando na realidade de Brasil, eu acho que a gente está a anos-luz aí do usuário médio brasileiro saber fazer custódia de chave privada, saber usar uma Ledger. Sabe? Poxa, se eu já caí em phishing, imagina o usuário médio, né? Então eu penso que a gente ainda vai viver essa ideia da Web 2.5, né? Porque a gente ainda vai precisar dos entes centralizados, intermediários para acessar DeFi e tantas outras coisas. Mas ainda assim, eu acho que o valor dessa tecnologia já vai chegar ao usuário final. Eu não sei quem vai capturar valor mais, se vai ser o intermediário, se vai ser o protocolo, como vai ser isso, acho que o júri ainda não saiu, mas eu estou bastante otimista pela eficiência da tecnologia e para onde a gente está indo. Rony, você tem alguma coisa? Eu vou mudar para o SBF aqui. Não, pergunta não, só um comentário. Cara, eu concordo muito com essa tua visão, também vejo muito o Bitcoin com essa camada de liquidação, assim, talvez até era um sonho Ether maximalista, todo o Bitcoin como WBTC na rede da Ethereum, e a gente usando os rollups todos, né, que vão ser muito baratos aí depois do Demcon Fork e das outras atualizações. E aí justamente é isso, né, o Bitcoin como uma garantia, porque é isso que você falou, exatamente. Cara, a gente faz relatórios semanais aqui, avalia alguns indicadores, e o indicador de hash rate do Bitcoin é sempre o que mais me impressiona, né? Você vê, porra, variou 14 exahash por segundo em uma semana, ou seja, cara, em uma semana, milhões de máquinas de processamento de última geração estão sendo adicionadas para gerar mais segurança para essa rede, né? Então é algo que, pô, parece besteira numa tabela que a gente vê a variação, mas é uma coisa que no mundo real é muito incrível e fortalece muito essa narrativa de verdade e valor, né? Então, de modo geral, eu vejo muito que nem você também, e aí a minha opinião é que essas camadas de aplicação vão ser feitas aí um pouco em cima da Ethereum, talvez um pouquinho em cima da Solana, mas sempre garantindo essa interoperabilidade que você falou, né? Possibilidade de eu poder usar os ativos em outras chains, ter uma camada específica para liquidação, uma camada específica para aplicação. Eu vejo o futuro muito desse jeito aí. Mas vamos para o que interessa aí, que é falar mal da SBF, André. Legal. Bom, eu queria mudar de assunto aqui, porque acho que vai ser uma coisa que a gente, provavelmente quando esse episódio for lançado, já vai ter outros episódios dessa novela aqui da FTX. Mas queria, cara, primeiro ouvir o Ale aqui contar um pouco qual a percepção dele sobre isso, assim, então, como ele viveu, né, quais são o beautiful and ugly dessa história aí como todo, né, qual a sua leitura sobre essa catástrofe da FTX? Eu acho que essa história é sensível, né? Tá até mexendo aqui na cadeira. Gente, eu acho que o histórico todo da FTX, ele foi muito impressionante. A Alameda Research, ela era uma empresa meio críptica, no sentido, caramba, o que esses caras fazem, de onde vem, quem é Caroline, quem é SBF, e ganhava muito dinheiro. E estavam em todas. Tudo que você escutava, não sei, para o pessoal de mercado financeiro tradicional, lembra o que era talvez um medallion daquela Renaissance Technologies, Gene Simons, assim, caramba, cara, criaram o medallion de cripto, os caras são impossíveis. Aí quando lançaram a corretora, a velocidade de crescimento foi brutal. No início, assim, tá bom demais para ser verdade, você fica um pouco cético. Mas quando eles começaram a ser os maiores, fazer lobby nos Estados Unidos, parte política, o histórico do SBF, né, com os pais lá de Stanford, Legal, com doadores dos democratas, doadores republicanos, lobista, o cara parecia o cavaleiro da armadura brilhante, né? Aquele cabelão lá, sabe assim, como você leva um cara desse a sério? Mas até para quem vem de mercado tradicional, de julgar um livro pela capa, pô, quem sou eu? O cara tá entregando. A FTX chegou a ter 100 milhões de dólares de receita mês. Assim, pô, coisa brutal. Então, até vendo, quando a FTX começou a fazer parte dos institucionais, presença aqui no Brasil, eu comecei a ceder um pouco. E eu confesso, quando eles começaram a patrocinar estádio, naming rights, FTX Arena, eu falei, pô, cara, bizarro, cresceram. Trazendo Tom Brady, né, todos os artistas, Gisele Bündchen. Então, para mim, eu fui alguém que até dentro da QR, erro meu, uma hora eu falei, pô, por que a gente não vai operar com os caras? Tá todo mundo indo, pô, está perdendo volume, tem oportunidade. Todo o mercado, a proximidade com Solana era muito importante, toda a parte de NFT, estava acontecendo muita coisa, jogos, né, e parecia com um ecossistema que estava sendo o principal propulsor dessa nossa indústria como um todo. Então, quando as coisas deram errado, da forma como deram, né? Lembrando que tudo veio por conta de Terra Luna, tá? Na minha opinião é isso. Começou a derrubar os dominós e foi derrubando. Quando derrubou Three Arrows, pô, será que acabou? Só que no fundo, o que está claro é que o SBF ele foi tão imprudente
Porque era só deixar a empresa de market making quebrar e ele está com a maior corretora do mundo ainda. Essa ideia de tentar salvar o fundo dele, usando dinheiro de cliente, em Bahamas, foi um negócio tão atrapalhado. E, no fundo, na minha opinião, foi uma das maiores fraudes da história, né? Enroll, que a gente, sabe, quando a gente, tantas outras vezes que a gente viu, fichinha perto disso. Então, esse julgamento começou ontem aí, eu acho que a gente tem que acompanhar bastante de perto para ver onde é que vai. Lembrando que a própria Caroline, né, e outros já se declararam culpados, né, do que fizeram. E vamos ver o que vai sobrar pro SBF. Mas, para mim, eu sou frustrado com esse cara aí. Por quê? Para mim, ele destruiu nossa indústria. Para mim, a BlackRock tá vindo aí por conta dele. Vamos classificar tudo numa pessoa só? Não, isso aí é uma simplificação. Mas no fundo, eu divido esse mercado antes da FTX e pós-FTX. Porque toda a regulação, todo o escrutínio regulatório, tudo que a gente está vivendo é porque centenas de milhares de pessoas foram impactadas, perderam muito dinheiro no Brasil e no mundo, e o regulador não pode ficar parado quanto a isso. Então, todo esse aperto regulatório, esse martelo regulatório que a gente está vivendo, na minha opinião, foi um pouco por conta da imprudência desses Suzus e SBFs da vida. Então, muito agridoce, tá? Eu acho que fez muito bem para o mercado por um momento, mas, no geral, foi a ideia de que esses doidões de cripto, esses OGs, esses DJs aí não sabem fazer negócio, não sabem gerir, não sabem. E agora tá vindo a galera de cabeça branca e tá vendo aí os tradicionais, os adultos chegaram. Sim, a minha percepção, até porque, óbvio, né, depois que acontece o fato, as pessoas sempre ressignificam tudo aquilo que viram anteriormente, desde as posturas talvez bem estranhas que ele tinha quanto às coisas, né? Tipo, tudo era engraçado antes e agora tudo é meio ressignificado como, não, esse cara era louco mesmo de fato. E isso me lembra muito, quando você vê a história, por exemplo, do Facebook, né? O próprio Mark Zuckerberg era exatamente esse mesmo perfil do cara que ia lá conversar com a Sequoia, se não me engano, ia de pijama e entrava lá no coisa e tinha 12 motivos para você não investir no Facebook. Tipo, e era sempre meio que um bait para os caras caírem e, tipo, fugirem do deal, quando, na verdade, era um ótimo deal para a própria Sequoia, de fato, né? Então, assim, essa ideia de gênio louco, né, perdurava nele nesse momento e depois deixou de ser gênio ali, ou pelo menos gênio do mal e louco, que foi tomado ali da questão da FTX. Mas, para mim, tem um ensinamento aqui que eu acho que é justamente o que você falou aqui, né? Tudo começou com a Terra Luna, assim. Acho que quando você olha que era o cara oferecendo lá quase 20% de retorno em dólar e todo mundo ligado direto ou indiretamente aquilo ali, você vê que, tipo, cara, o quão prejudicial é um cara desse crescer e ficar do tamanho que ficou, para aí quando ele quebra ele derruba tudo, né? E aí o lance da Alameda, que ele decide, né, não jogar o cara ali debaixo do precipício do ônibus e se salvar, é muito crucial, porque mostra todo o desenho do mercado. E acho que nesse ponto é realmente frustrante, né? Tipo, você pensar que, puta, esse cara poderia ser o cara que ia ficar adulto junto com o mercado, ia conseguir coordenar de alguma forma ali, e a gente não teria que passar por esse escrutínio regulatório dessa maneira, pelo menos, e a gente teria chegado no outro momento ali, depois do outro lado, até muito melhor. Mas essa questão da FTX, para mim, me levanta outras possibilidades aqui para o futuro, né? E estamos curados, ou vamos estar curados no próximo mercado a ponto de competir de igual para igual com esses grandes players que estão chegando, ou essa marca vai fazer o cara do mercado tradicional que está querendo entrar, falar, puta, eu não vou confiar nesse cara louco aqui de cripto que é nativo e vou comprar desse cara, ou vou me associar a um cara aqui que é mais cabeça branca, talvez não entenda muito do mercado cripto, mas tem certeza que não vai fazer cagada, assim. Qual que é a sua leitura sobre isso? Existe uma vantagem do native ou não? Essa vantagem talvez diminuir um pouco com o caso da FTX? Não sou eu falando, tá, né? Falando até com investidor de venture capital em cripto, fundos de Web3, eles estão falando que estão dando preferência para o founder que já teve empresa, que já fez exato, que vem da economia tradicional, por mais que não entenda tanto de cripto. Isso tem sido meio consensual, assim, nas conversas que eu tenho. Eu tendo a não concordar 100%, porque eu acho que o cara, talvez a tecnologia no venture capital, ainda early stage, não faça tanto sentido assim. Você quer a tecnologia inovadora mesmo. Mas no caso de investimento, eu acho que eu vou deixar o dinheiro com quem eu confio. O dano reputacional foi muito grande.
Eu acho que é isso, no geral. Aí você tem um impacto em preço muito grande, e se no mercado, quando voltar, esses players tradicionais estiverem lá dando resultado melhor, eles que são bons, esse cara aí que eu investi no passado. Então eu acho que o timing aí das empresas tradicionais é muito tempestivo, os caras estão sendo bastante táticos, e eu acho que essa estratégia, se juros começar a cair, pode se pagar bastante. Mas eu mesmo, eu puxei na AQR para abrir conta na FTX. Foi meu time de análise compliance falou que não, cara, não entendo muito bem, eles não compartilham informação, etc. Mas que quando estava acontecendo, eu fui seduzido. Uhum. Então eu acho que tem essa sensação muito de ter sido enganado. Olha, se eu escolhi esse cara e deu ruim da forma que deu, talvez eu não saiba avaliar esse mercado. Então, na minha opinião, sabe, outros bancos grandes, muita gente que queria entrar em cripto, desistiu um pouco, deu uma puxada no freio, porque, cara, olha, a gente estava pensando em se relacionar com aquele cara, ou se relacionou, tomou fraude. E muita gente começou a pensar, então não vamos para cripto puro, vamos fazer aqui um negócio de infraestrutura, tokenização, mais conservador, né? Vamos no cripto mais fácil, infra. Então acho que teve ainda esse dano indireto reputacional que ainda vai demorar um pouco para correr. Mas eu ainda gosto da turma de cripto. Eu acho que talvez eles não possam ser o CEO, cargo executivo, mas como CTO, founder, assim, eu acho que é a posição correta. E, de verdade, tem muita gente muito inteligente, muita gente realmente idealista, que quer mudar o mundo, mas idealismo sozinho não se pagou. Uhum. Talvez só quando a maré estava alta, tudo fácil. A maré baixou, está dando esses problemas que a gente viu. Mas talvez essa solução intermediária aí com o mercado tradicional e o mercado cripto juntos seja o modelo que vai prosperar aí nos próximos anos. Querendo ou não, a BlackRock usou como custodiante ainda Coinbase, né? De alguma forma ainda tem uma ligação. E assim, vou depois passar a palavra pro Rony, mas me vem na cabeça do tipo, se a BlackRock decidiu não montar um custodiante por conta própria, né? O quanto bem ela avalia a Coinbase nesse... Como é um aval pro mercado de fato, que aquele player... Não, esse player eu confio, assim, né? Porque, assim, querendo ou não, vai ser a custódia do ETF dela. Se a gente está pensando que esse cara pode ser o grande vencedor ali dentro do mercado americano, você tem uma possibilidade desse cara ter o aval da maior gestora do mundo, né? Então, assim, as soluções híbridas talvez funcionem, mas realmente eu não tinha olhado para esse lado, assim. Me preocupa, talvez, esse ponto também, né? Que é o quanto que o mercado está machucado. Fala, opa, isso aí é a nova FTX. Qualquer um que talvez vai ser o sucesso, vai ser inimigo da tua própria trajetória, né? Que você vai falar, opa, eu conheci um caso parecido com esse, que deu muito certo, depois deu muito errado. Muito rápido. Exatamente. Hoje, gente, eu acho que... Mas está passando, tudo caduca. E, inclusive, eu acho que esse julgamento, sabe, botar um ponto final nisso, bota o cara em cana Foi lá. ele e tal. Eu acho que isso vai ser bom para capitular esse mercado, sabe? Bota isso para trás, passou. Cara, o cripto sobreviveu ao Mt. Gox, cara. 80% do volume lá atrás. A FTX não era tão sistemicamente relevante, era muito notória, né? Tava em tudo, como eu falei, na mídia, esportes, Fórmula 1, qualquer coisa de FTX. Então foi um golpe, assim, de, pô, será que eu sei olhar esse mercado mesmo? E estou profissional falando. Uhum. Mas o que vai acontecer é isso. Acho que as empresas vão ter que dar disclosure. É diferente. A empresa é regulada? Um é regulado em Bahamas, outro nos Estados Unidos. Pô, tem diferença. Nem tudo é igual, nem toda regulação é igual. Mas pensando na QR, por exemplo, a gente sempre jogou no mercado regulado. E para a gente é muito positivo, o mercado agora tá migrando um pouco mais para o regulado. Durante muito tempo, ser regulado era ruim, porque os não regulados estavam nadando de braçada. E a gente, pô, será que já chegou? Será que a gente está no caminho correto? Será que vai migrar? Hoje não tem mais essa dúvida. Eu acho que não tem mais essa de não regulado. Até aqui no Brasil, né, a gente está tendo discussão aí de aumento do escrutínio aí de corretoras, exchange, peer-to-peer, tanta coisa está acontecendo. E eu acho bom, tem que botar igualdade de competição, né? As regras têm que ser claras. E isso está vindo. Eu acho que vai vir uma regulação mais pesada do que poderia ser, mas a gente pagou. Acho que a culpa é nossa. Pô, Rony, você queria mandar pergunta? Não, eu concordo com essa posição geral. Eu acho que é também positivo para o mercado, de modo geral, a gente ter um movimento regulatório um pouco mais forte, sim, né? Óbvio, não nesse caminho que a SEC está seguindo, que é totalmente contraproducente, tiro no pé. Mas, realmente, para você ter entrada de capital institucional, para você ter até mesmo investidor varejo, né, com mais segurança, é muito melhor, vai ser muito mais importante você abrir mão um pouquinho desse pensamento radical, degen, né, de centralização 100%, para você ter algo que você possa confiar, né? Falando de experiência própria, até porque estava envolvido também em alguns dessas fraudes aí que a gente viu, infelizmente. Mas, cara, eu só também estressar alguns pontos positivos, ou pelo menos levemente positivos de tudo isso, né? Primeiro, a gente viu o DeFi reagindo muito bem a essas crises, né? Não sei se você sentiu isso.
os primeiros empréstimos a serem pagos lá pela Three Arrows e pelo Suzu eram todos de protocolos descentralizados, né, principalmente por causa dessa questão de serem sobrecolateralizados, né, o que era um bug, talvez, acabou virando uma feature, né, no final das contas. Isso eu achei bem positivo. O ecossistema da Solana, né, que chegou a comentar que, apesar de ter sofrido bastante, ainda vejo ele ativo, né, principalmente do ponto de vista de comunidade, desenvolvedores. Isso me alegrou e me entristeceu, né? Me entristeceu porque, tinha um potencial de crescer muito mais rápido e ser muito grande hoje em dia, o que não é porque foi atrasado por causa desse movimento, mas me deixa feliz porque eu sei que vai ter gente que vai continuar construindo isso ao longo dos próximos anos e agora sem esse grande problema que era a FTX e a Alameda, né? E aí esse ponto talvez seja o principal ponto positivo de todo esse problema que a gente viu, né? A gente limpou o mercado de, pelo menos, a maioria dos players que eram sujos, né? Que é isso que você falou, que não tinham experiência com custódia, que não tinham experiência com gerenciamento de ativos, que usavam fundos de clientes, que é algo totalmente absurdo, né? O que eu fico pensando é, cara, se o SBF tivesse sobrevivido, talvez esse último ano teria sido melhor em termos de preço e mercado, mas os próximos 10, 20 anos seriam muito pior, porque alguma hora isso ia estourar lá na frente, e aí ia estourar, em vez de, não lembro quanto dinheiro eles tinham em custódia, mas sei lá, 10 bi, ia estourar com 50 bi em vez de 10 bi, enfim. Ia ser muito pior no futuro, né? Então, enfim, é um pouco de como eu vejo essa situação, e que bom que foi logo agora, e vamos agora continuar buildando para a gente ter instituições melhores e com a ajuda da galera da regulação e com a galera mais experiente do mercado financeiro tradicional, né? É isso, o cara que fica comprando Bitcoin em 2014, 2015 não vai aprender a gerir uma empresa de 10 bilhões em um ano, né? Tipo, eu acho que isso se complementa muito e vai ser um caminho muito bom para o futuro, assim, a gente ter esse novo jeito de fazer cripto. Mas, sabe, eu acho que o que você comentou, que eu concordo muito, é essa ideia de que tudo que aconteceu foi muito bom para DeFi. Porque DeFi funcionou, como você falou, overcolateralizado, as DEXs, né, não tiveram nenhum problema de liquidação. Gente, o que aconteceu com a FTX, se fosse no mercado financeiro tradicional, era efeito dominó. Aí eu acho que era aquela discussão de risco sistêmico aí se o mercado vai sobreviver ou não. E sobreviveu. Acho que tiveram as pessoas que estavam vinculadas diretamente que sofreram, tinham uma leverage, tinha uma alavancagem grande no sistema por conta de toda esses esquemas que aconteciam. Mas, no fundo, eu acho que as DEXs vão se dar bem, eu acho que todo o mercado de DeFi. Eu acho que quanto mais a gente usar cripto para tirar a chance de um humano fraudar, vai ser melhor. E quando a gente vai para DeFi, não tem que preocupar com a jurisdição. É o contrato inteligente. Avalia lá o contrato inteligente e, na verdade, o contrato inteligente, cada dia que ele passa, ele está lá, as pessoas têm escrutínio, ele vai ficando mais sólido, né? As pessoas vão ter mais convicção. Então, para mim, um Uniswap, essas outras DEXs, esses outros protocolos de cripto, tem uns legais vindo aí, né? Tipo Pendle e outros aí de, sabe, renda fixa, taxa fixa, né, em cripto, mas se aproximando um pouco mais de como a gente pensa, né, em mercado financeiro tradicional. E eu tenho poucas dúvidas que DeFi é um dos killer applications para cripto como um todo. Todo mundo usa banco, todo mundo usa seguro, todo mundo precisa, né, de serviço financeiro, e DeFi permite que você atue como banco ou banqueiro, né? Eu gosto sempre de usar a analogia, você vai lá no Itaú, pedir um financiamento imobiliário, o cara te oferece 12% ao ano. Se você achar caro, o cara não te permite doar dinheiro nesse preço. E DeFi você pode fazer isso. Essa ideia que você pode ser o banqueiro, market making, gente, fazer um liquidity provider, LP, isso aí era uma coisa estrita de tesouraria grande. Hoje em dia, qualquer um pode fazer essa desintermediação, essa possibilidade de você atuar como e onde você quiser. Isso é uma liberdade que a gente nunca viu, né? Qualquer usuário normal pode ser um banco hoje. Eu acho isso aí uma liberdade, né? Uma tecnologia que a gente não consegue nem dimensionar o real impacto para a nossa sociedade ainda. Gostei dessa analogia, como você sempre fala pro Rony, né? Essas ideias boas que o convidado vem aqui e fala, a gente rouba, deleta do episódio e fala como se fosse nosso daqui pra frente. A maioria dessas ideias não são maravilha, então tá ótimo, é isso aí. É sempre assim, né? A gente nunca... Eu só sempre falo que ideias boas... É open source. Exatamente, ideias boas, elas são caras de serem produzidas. É muito melhor você roubar aqui. Mas, Ale, eu queria pegar aqui sua opinião degenerada ou não, aí, tanto no chapéu aí de ser o CIO da QR, quanto na PF ali. O que você tá vendo pro futuro, assim? Qual o primeiro, seu framework de análise aqui para tentar ver o que vai acontecer nesse mercado no próximo ciclo, quanto aquelas vertentes especificamente que você tem olhado e falando, isso aqui ainda tem um novo round ou tem uma vertente nova aqui que ainda pode tomar bastante mercado?
Não, o que eu penso, a gente está num momento geopolítico muito complicado, né? A gente tem uma China desacelerando, algumas notícias aí de mercado imobiliário, tanto chinês quanto americano, complicado, serviço da dívida aumentando muito, endividamento. Eu acho que o mundo não está numa situação macro boa e, na minha opinião, ainda é uma consequência dos esforços que a gente fez durante a pandemia. Isso vai ter custo. E quando a gente vê que cripto, especificamente o Bitcoin, com aquela política monetária endógena, imutável, você sabe que não vai poder ser desvalorizado por um erro de política monetária, um banqueiro central que permitiu mais inflação e desvalorizou sua moeda. Então, eu entendo que essa tese de desvalorização cambial, e cripto é bom para isso, ela fez muito sentido em qualquer país que passou por crise. Olha a Argentina, olha a Venezuela. Na Argentina, quem tinha um pouco de cripto ficou rico, comparado a quem não tinha, que estava 100% em pesos. É engraçado que essa tese de que cripto é uma reserva de valor no sentido de não poder ser desvalorizada por emissão, tá fazendo sentido até para um suíço. O americano nunca se preocupou com o preço do Starbucks ou o preço da gasolina. A gente está vivendo um mercado bastante diferente. E nesse sentido, eu continuo achando que faz muito sentido ter um pouco mais de cripto do que não ter cripto. Então, eu acho que a fase que a gente vai viver é essa. Situações geopolíticas que podem se agravar. Não sei se a guerra da Ucrânia e Rússia vai escalar ou não, se a gente vai viver... Tem gente acreditando que a gente já está numa terceira guerra mundial, né? De certa forma. E eu acho que estar em cripto é muito bom, porque apesar de hoje ser um pouco mais correlacionado, ainda é muito menos correlacionado, sobretudo pelo aspecto de política monetária que não comunica. A mineração vai ser dada. Nem todos os outros projetos de cripto gozam desse privilégio, né, de uma política monetária fixa. Alexandre, seu economista, você acha que política monetária fixa é a melhor do mundo? Não, gente, não é. Mas a gente sabe que o banqueiro central também erra, que os políticos às vezes, estão preocupados em se reeleger, cripto, você tira o fator humano novamente. E eu acredito muito que essa tese, que a gente sabe, reza isso aí todo dia, isso aí já está bastante incorporado pela gente, mas o cidadão médio aqui, o afegão médio, não sabe disso, não tem a menor ideia. Então, eu acho que o que a gente precisa muito ainda é de educação. Assim como a educação financeira brasileira trouxe, né, a democratização de acesso, olha o que o mercado Bitcoin oferece, até o que uma XP oferece hoje comparado ao que tinha de produto financeiro tradicional, a gente democratizou muito o acesso a investimentos. E eu acho que esse movimento que a gente viu de educação e democratização, eu acho que vai permear a cripto também. Essa ideia de que você pode doar dinheiro numa taxa em DeFi, eu acho que ninguém entende isso. Mas, por exemplo, hoje a gente ainda tem muito pouco em real. As pessoas não querem pensar muito em dólar. O cidadão brasileiro paga conta em real, paga o salário, paga a escola das crianças em real, a comida das crianças em real. A gente precisa ter uma stablecoin em real grande. Talvez o real digital seja, né, o impulso para isso. Eu vejo nos próximos anos, os bancos lançando, acho que a gente vai ter o Itaú Real, a gente vai ter o Bradesco Real, muito parecido até como foi o movimento do dólar, né? O dólar começou como várias moedas regionais, moedas bancárias, e depois foi consolidado. E eu acho que esse movimento vai gerar muita eficiência para o mercado. Então, você vai pagar menos na taxa de câmbio para mandar dinheiro para fora, os bancos vão diminuir o custo de funding deles. Eu acho que esse é o script aí dos próximos anos. E tem um lado positivo. Eu realmente acredito que a gente está mais perto do início de um ciclo de queda de juros maior, para o início do ano que vem, assim. E cripto nunca viu um movimento de queda de juros. A gente é muito fácil falar que sofreu na alta de juros, assim como tudo sofreu. E quando eu olho cripto como tecnologia, eu acho que sofreu até menos do que algumas outras parcelas do setor de tecnologia. Eu acho que o hype de AI vai passar um pouco, e eu acho que cripto permeia todas as verticais, é difícil ficar de fora. Eu não conheço uma vertical que não está sendo impactada por alguma aplicação de cripto que é mais eficiente do que o back-end usual. Para mim, então tá dado. Eu acho que não tem volta, gente. Isso vai vir. Eu acho que, só reforçando, eu não sei quem vai capturar o valor. Se vai ser o intermediário, se vai ser o protocolo, se vai ser o minerador, eu não sei ao certo. Mas eu sei que isso vai gerar valor para a sociedade. E esse market cap de 1 trilhão que a gente vê é muito pouco comparado a tudo. Ontem, a dívida americana subiu 50% do market cap de cripto. Em um dia, só de aumento de endividamento nos Estados Unidos. Então, eu ainda acho que está muito no início. Tudo de cripto é menor de qualquer empresa grande americana de tecnologia, uma só, e permeia tudo. Toda essa ideia de soberania individual, eu sou dono do conteúdo, eu monetizo como eu quero, tirar um pouco do poder dessas plataformas, né? Que elas são donas hoje praticamente toda a sua informação, e você, se quiser, você vende como você quiser.
Eu acho que essa mudança de paradigma, ela veio para ficar e a gente vai viver isso nos próximos anos. E as transições tecnológicas demoram. Acho que você comentou algumas coisas, foram 10 anos, né, para fazer. Olha quanto tempo demorou o telefone para chegar no Brasil. Mas essas mudanças estão cada vez mais rápidas. E assim como a AI, né? AI eu escuto desde depois da Segunda Guerra a gente já fala de AI. E é aquilo, um belo dia, virou a chavinha, todo mundo usa, está mudando o emprego, não tem mais um programador que não usa AI, agora é tudo copilot e tudo. Mudou o mundo rápido. E eu acho que esse momento de cripto a gente ainda não viveu. Cripto é muito mais novo que AI, gente. AI é uma ciência de 60 anos, assim. E eu acho que isso que a gente ainda vai viver. Eu estou aqui para ir até o fim. Boa. Depois desse belo discurso aí, a gente está aqui batendo palma, não vamos atrapalhar aqui o áudio do pessoal e começar a bater palma. Queria passar para a mineração da semana, aí, onde o convidado traz uma sugestão aqui. Então, Ale, você já se preparou aí para trazer a sugestão para o nosso ouvinte? Preparei, até estou com mixed feelings de falar isso, porque eu ainda não li o livro. Mas dado toda essa que a gente falou do SBF, né, como foi quase o antes de Cristo e depois de Cristo na nossa indústria, o Michael Lewis acabou de lançar um livro, né, chamado Going Infinity, que de certa forma é uma biografia do SBF. Li um pouco, que é meio um puff piece, que tá tratando ele como um gênio, que não era mal intencionado, etc. Talvez tenha sido até vai especulação que pode ter sido nessa linha, mas eu adoro a forma como Michael Lewis escreve. Eu acho que, sabe, desde Players Poker, a gente tem aí, sabe, Flash Boys. Eu acho que vale a pena ler. Eu tô recomendando algo que ainda não li, mas eu já comprei o livro e eu tô na expectativa de ler, apesar de o desfecho final a gente tá vendo agora no dia a dia. Mas eu sou fã do Michael Lewis, acho que eu devo ter lido quase todos os livros dele, assim, acho que é um cara jornalista que escreve muito bem. Maravilha. Bom, obrigado, Ale, obrigado, Rony aí, obrigado você que ficou aqui até o final do Francamente Cripto. Foi muito bom esse papo aqui com todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente e ativar o sininho para mais conteúdos. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.